prestos a iniciar esta jornada final de este cuarto Congreso Internacional de Cítricos. Celebrando la camisa de cuadrito de compañero Rafaelito Sosa, estrellita, igual que yo. Este es el año verde. Pero no le sacamos a todos los peloteros. Ya lo sabe. Bien, vamos a tener entonces manejo y mejora de suelos en citricultura, ajuste de pH, materia orgánica y estrategias para una nutrición eficiente. Lo que tenemos es un filete de exposición a cargo de Ralfo Stout. Bienvenido. Senhores, buenos dias. Mira, aqui em Dominicana, há um dito que se habla o seguinte, que os estrangeiros, quando vêm para cá, depois de algum tempo estão adaptados ao país, como você disse? Exatamente. Pero eu não estou aplatanado. Eu não estou. Por quê? Porque eu me considero dominicano. Mira, eu levo o país por... Graças. Eu levo a República Dominicana por onde me vou. Está aqui em peito. Essa é minha segunda pátria. Bueno, é o dia de ayer. Eu aprendi muito com as charlas que vimos aqui. Pero houve 3 charlas que me chamaram muita atenção. E eu vou utilizar algumas coisas que a gente falaram em las charlas, em la minha também. A primeira, a chica, não está aqui, Magda. Não está aqui. Falou sobre a limitante para a produção. O suelo e o clima. Pero o clima não podemos cambiar. Não podemos fazer nada. Incluso em el planeta. Pero não vamos falar sobre esse tema. Pero o suelo, sim podemos manejá-lo. Não podemos cambiar. É o que estava falando ayer. Se temos um suelo arenoso, não podemos cambiar para arcilhoso. Ou, se temos arcilhoso, cambiar para arenoso. Não é como hacerlo. Pero podemos melhorar o suelo, podemos manejar o suelo. E, mira, se temos que falar de suelo, pH, matéria orgânica, temos que falar dos 3 temas, porque não é como falar de um sem falar de outro. Então, se vamos falar de los 3 temas, como manejar o suelo. E aqui há uma foto, né? Mira, vamos falar de suelo. Que tem que ver a foto que está aí com o suelo? Eu creio que aqui há, eu conosco 2 pessoas que sabem por que temos essa foto, se vamos falar de suelo. Marcelo, que ha sido meu professor durante a vida toda, e as pessoas que trabalharam comigo, Júnior está aí, creio que há mais gente. O suelo é muito complexo. Então, se qualidade química, física, biológica, há muitas coisas aí. Temos pouco tempo para falar sobre muita coisa, então eu vou falar muito rápido. Não vou entrar em muitos detalhes. O suelo é um meio de sustentação da planta e também se encarga de proporcionar os elementos necessários para a vida da planta. É decir, se vamos ter algum cultivo, temos que saber do suelo. Por quê? Porque onde está ubicada a planta? A planta está ubicada em suelo.
E é um suelo que vamos aplicar tudo que necessita, os nutrientes, água e tudo mais. A pizarra está aqui. Bueno, quem pode me dizer o que é isso? Silo? O que tem que ver silo com o suelo? E na realidade, falamos outra coisa também, né? Não ser silo, falamos reservório, certo? Teremos um reservório aí. E por que está essa foto quando estamos falando de suelo? Porque o suelo nada mais é que um reservório, onde aplicamos água, comida e assim adiante. Então, se é reservório, pode ser pequeno, mediano, grande ou muito grande. O suelo pode ter a capacidade pequena, mediana, grande e muito grande. Aí está. Como vamos falar de suelo, teremos que falar dela cá e saber como funciona. Deixa-me correr aqui da pizarra. Isso aqui está desde o ano passado, mira. Para que utilizamos a cal? Quem pode me dizer? Para regular o pH. Pero como funciona? Como funciona? Lá todos sabem que aplicamos cal para melhorar o pH. Pero como funciona isso? A maioria da gente não sabe como funciona. Todos podem ver a pizarra. Onde está o tempo aqui? É o tempo. Aqui, ok. Como funciona quando aplico o cal para melhorar o pH? Depois vamos falar como funciona o pH também. Mira. Vamos imaginar. Aqui é o suelo. São os grãos do suelo. Correto? Então, se aqui eu aplico... Estão vendo aí? Então, se aqui estamos falando de suelo, aqui são os grãos de suelo, correto? E eu vou aplicar os nutrientes aqui em suelo. Então, se NPK. NPK. Aqui está lleno de NPK. Eu apliquei NPK em suelo, porque o suelo vai comer e vai entregar para a mata, para a planta. Correto? A planta não come, a planta bebe. Toda planta bebe. Nenhuma planta come. Então, se o suelo agarra os nutrientes aqui, se transforma em alimento para a planta. Pero, para o suelo agarrar os alimentos, aqui há alguns... Mira, quem me ha ensinado isso aqui é Marcelo. Há uns ganchos aqui, porque tem que agarrar os nutrientes, certo? Podemos chamar de gancho, de boca, o que seja. E há suelos diferentes. Há suelos que têm mais bocas, menos bocas, e assim adiante. Pero isso não interessa a hora. Então, aqui são as bocas do suelo que vai comer o alimento que eu apliquei em suelo e entregar para a mata. Correto? Hasta aí, excelente. Não há nada que fazer. Eu apliquei alimento no suelo, o suelo vai transformar, fazer a transformação para se quedar listo para a mata. Muito bem. Deixa-me ver. Pero, se estamos falando que aqui os grãos de suelo têm boca para comer os nutrientes, e se a boca está llena, já está llena,
pode estar llena de algo malo. Pode ser ate, pode ser ate, exatamente. Mas a L, como a planta vai comer algo, se já está com a boca llena. Vamos imaginar o seguinte: eu sou la mata, certo? Eu tenho hambre, eu tenho que agarrar um prato para poner a comida. Pero se o prato está lleno de basura, como que eu vou comer? Não é como. Então, se eu tenho que eliminar a basura que está em meu prato, para o prato se quedar fácil, de eu poder minha comida. Aqui entra a cal. A cal vai ser exatamente isso, vai eliminar a basura e o prato se queda vazio, o suelo se queda vazio, aí sim, se pode comer os nutrientes que eu apliquei aqui. Em Brasília, falamos o seguinte: há alguns produtores, por exemplo, que não têm dinheiro, ou não há muito dinheiro. Eu aplico abono, ou vou aplicar cal. Depende. A maioria da gente habla assim: eu vou aplicar abono, que é melhor. Pero se a gente vai aplicar abono em um suelo que está assim, que está lleno de basura, ou, em esse caso, pH barro, está botando dinheiro. Não vai ser nada. O prato está lleno de basura. Não é como comer e alimentar a mata. Então, assim, se há dinheiro para só uma coisa, ou para aplicar cal ou para abono, é melhor aplicar cal. Aí sim. Muito bem. Entendemos como funciona a cal? Está bem explicado aqui? Mira o que passa. Onde está a luz aqui? Aqui. Mira se eu aplico abono com pH barro. pH 4,5, 5, 5,5, 6 e assim em diante. Nitrógeno, um pH 5, por exemplo. Vai aproveitamento 50%. 75%, 5,5 e assim em diante. Por isso que falamos que tem que se quedar, o pH tem que se quedar sempre entre 6 e 7. Aí temos 100% de aproveitamento. Mira, nitrógeno, fósforo, potássio, todos eles, se eu aplico com pH barro, eu estou perdendo praticamente a metade. Muito bem. Hablamos de início que há suelos que têm pouca boca, pouco gancho para agarrar e mais ganchos. Então, assim, a planta necessita uma quantidade X de abono, pero o suelo não tem a capacidade de retener a quantidade X de abono que a planta necessita. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a capacidade de retenção do suelo. Como eu hago isso? Agronomicamente, se habla, como se disse aqui? 6C, capacidade intercâmbio catiônico. É decir, eu tenho que aumentar as bocas do suelo. Poner mais bocas aqui. Aí eu puedo aplicar mais abono, a planta come mais abono e assim em diante. Não estamos falando de cítricos, mientras tanto, estamos falando de suelo. Isso funciona para qualquer cultivo. Assim funciona o suelo. Mais ou menos, né? Por que vamos falar de matéria orgânica? Porque a matéria orgânica do suelo se refere à fração orgânica presente em suelo composta por resíduos vegetais e animais em diferentes etapas e assim em diante. Está escrito aí. Muito bem. Se eu estou falando que eu tenho que aumentar a quantidade de boca do suelo, capacidade de retenção do suelo, como eu hago isso? Com a matéria orgânica. Eu tenho que aplicar matéria orgânica, estamos melhorando o suelo.
E aí, várias vantagens de matéria orgânica, né? Reduz-se lá a firração ou insolubilização do fósforo, portanto, doses crescentes de matéria orgânica em suelo aumentam a disponibilidade do fósforo, porque há gente que aplica fósforo ou outro nutriente e não tem nada de matéria orgânica. Lá, o suelo vai aproveitar muito pouco, muito pouco. Fertilizante orgânico permite barrar a densidade do suelo, esse efeito... Bueno, está tudo aí, não vamos entrar em detalhes. Há muitas informações aqui. Mira aqui abaixo. Manter uma capa de matéria orgânica sobre o suelo permite a estabilização de sua temperatura superficial, contribui ao desenvolvimento das raízes, micro-organismos. Em realidade é o seguinte, o suelo tem vida. O suelo é um ser vivo. Temos que melhorar a capacidade microbiótica do suelo. E hacemos isso com matéria orgânica. Mira aqui. Com frequência, os agricultores têm que aplicar mais quantidade de fertilizante NPK que a requerida. Muitas vezes é o dobro ou mais. Por quê? Porque mira, o que passou, que vimos aí. Se aplicamos NPK, nitrógeno, fósforo, potássio, com pH 4, 4,5 e 5, estamos perdendo 50%. Então, se a planta necessita de 1 kg de abono, por exemplo, e eu aplico com pH barro, eu tenho que aplicar 2 kg para a planta absorver 1 kg. Porque eu estou perdendo 50% por causa do pH. E não é só o pH, há muitas outras coisas, né? Porque estamos falando de matéria orgânica agora. Então, assim, generalmente, hacemos isso, aplicamos muito abono e a planta aproveita pouco abono, porque não trabalhamos, não manejamos corretamente o suelo. Teremos que aplicar matéria orgânica, então, para melhorar o suelo. Como hacemos isso? Como hacemos isso? Aplicando galinácea. O que mais? Há várias maneiras de se aplicar matéria orgânica. A gente generalmente compra galinácea, certo? Pero é muito caro, muito custoso. Exatamente, sim, isso também. Pero há uma forma mais barata e mais eficiente de aplicar, de melhorar a matéria orgânica do suelo. Estamos falando a mesma coisa que eu falei aqui há 2 anos, pero estou tentando falar de uma maneira diferente. Há gente que todavia não ha entendido isso. Então, assim, a forma mais utilizada é essa aqui. A gente busca esterco animal, aplica, já. Pero é muito custoso, muito caro. Estamos falando que há uma forma mais sencilla de fazer isso. Uma forma mais sencilla, mais fácil, mais barata e muito eficiente. A maioria da gente aqui que já falamos, já sabe como vamos fazer. Aí está. Aplicamos matéria orgânica. Agora eu vou entrar na charla do muchacho de ayer, como se chama? Carlos, que falou sobre maleza. Carlos, né? Sim, não está aqui? Diz o seguinte, a maleza tem as vantagens e desvantagens. Se sabemos manejar a maleza, vamos tomar todas as vantagens da maleza e não ter desvantagens. Mira, aqui é a maleza. Pura maleza. Pero a maleza está trabalhando para mim. Aqui é só as vantagens da maleza. Mira isso. Mira a quantidade de matéria orgânica que eu estou aplicando grátis em suelo.
Não importa o cultivo, aqui nesse caso é café, pero hacemos isso com qualquer cultivo. Mira isso. Mira, aqui foi sido aplicado herbicida, pero se queda assim. Aí é o seguinte, os nutrientes também, há uma temperatura ideal para que a planta pueda aproveitarlo. Generalmente a gente aplica quando está muito caliente. O suelo descoberto sempre vai estar mais caliente que um suelo coberto. Então, se aqui, vamos imaginar que a temperatura esteja em cerca de 35 graus. O suelo seguro que vai estar 10 graus menos. Vai estar aqui em cerca de 25 graus. Então, sim, mira, os nutrientes são melhor absorvidos quando a temperatura é entre 20 e 30 graus. É o mesmo que passa com pH. Se eu aplico o nutriente com o suelo com a temperatura de 35 graus ou abaixo disso, eu estou perdendo 50%, hasta mais, dos nutrientes. Então, se aqui o suelo está com a temperatura ideal para aplicar os nutrientes, a temperatura e a umidade. Ademais de melhorar a parte superficial do suelo, podemos e devemos melhorá-lo também em as partes mais profundas, assegurando assim uma maior quantidade de raízes, com maior profundidade e, em consequência, maior produtividade. Muito bem. Muito bem, vamos fazer outro de burro aqui agora. Agora, aqui é um reservório, que hablamos anteriormente. Correto? Os granos de solo estão aqui. Eu já consegui melhorar, apliquei cal. Então, se eliminamos a basura que tinha nas bocas, no prato, tudo que era tóxico em suelo eu consegui eliminar. Então, se ha melhorado muito aqui, correto? Eu aumentei a quantidade de boca porque eu apliquei matéria orgânica. Então, o suelo agora tem mais capacidade de retenção. Hasta aí, tudo excelente. Pero eu posso melhorar mais. Eu quero melhorar mais. Ao invés de melhorar solo aqui, vamos imaginar que aqui tem uma profundidade de 15 centímetros. Pero eu posso melhorar aqui também. Ao invés de ter 15 centímetros de suelo bueno, suelo melhorado, eu posso ter 30 centímetros, 40, 1 metro, quiçá. Pelo como eu vou aplicar cal em uma profundidade de 40 centímetros, meio metro, 1 metro. Como eu vou aplicar matéria orgânica? Aqui é barro. Não há forma, não há maneira de fazer isso. Pero não tinha. Mira isso aqui. Já viram uma planta com uma quantidade de raiz assim, em essa profundidade? Deixa-me ver se tem nenhum vídeo aqui. Como eu regresso? Mira, em Brasília, temos áreas em Brasília muito secas, igual que era o sul de aqui. E era impossível sembrar árvore porque não tinha água, não tinha chuva. Aqui se passa, creio que 6 meses sem chuva. Em Brasília passava um ano, hasta mais, sem chuva. Então, se não tinha como sembrar. Pero o suelo não era malo, o suelo era bueno. Tinha água em suelo, pero em las capas mais profundas. Então, se aí tu vimos um professor aí, um científico, que ha estudado um produto para melhorar o suelo em las capas mais profundas. Vamos passar um vídeo. Não se preocupe com o que a gente está falando. Não necessita estar falando exatamente o que estamos falando agora aqui. O importante é ver o que passa em las camadas mais profundas do suelo. Mira, uma calicata, 2 metros de profundidade.
Mira a quantidade de raízes, 2 metros de profundidade. Mira isso. Café. Café. É em nordeste do Brasil. Então, se o que foi hecho aí? Aplicamos gesso. Como eu falei, hasta agora melhoramos o suelo aqui. 15 centímetros, aplicamos cal, matéria orgânica e tudo mais. Pelo que eu quero melhorar o suelo em profundidade. Certo? 40 centímetros, 30, 1 metro. Aí se pode. E como hacemos isso? Aplicando gesso. Então, se mira, o suelo tinha a capacidade de retenção hasta 15 centímetros, porque eu hecho todo o melhoramento que poderia ser aqui. Aplicamos cal, matéria orgânica, aumentamos a capacidade de retenção e tudo mais. Pero eu quero melhorar para baixo todavia. Que hicimos, aplicamos gesso. Mira o que passa quando aplicamos gesso. Mira, aqui uma planta em um suelo que não foi aplicado gesso. Mira de onde estão as raízes. Aqui foi aplicado gesso. A única diferença, o que passou aqui? A única diferença, aqui com gesso, aqui sem gesso. Aqui igualito, com gesso, sem gesso. Por quê? Porque as raízes vão buscar comida, vão buscar um ambiente bueno. De onde está bueno? Vão buscar comida, de onde há comida. Se não há comida aqui abaixo, aquelas raízes vão ser aqui. Vai se quedar aqui que é melhor. Então, assim, é comida abaixo, então vocês vão buscar comida abaixo. Quanto mais comida, quanto mais raízes, melhor a parte aérea, melhor a copa da mata. Correto? Generalmente, falamos o seguinte, o mesmo que há abaixo, há arriba. Então, se temos raízes solo até aqui, como que é eu quero ter uma planta grande, robusta? Não há raízes. E por que não há raízes? Porque não há de onde desarrollar as raízes. Então, se eu melhoro a parte abaixo do suelo, as capas mais profundas, eu vou ter mais da raiz, eu vou ter uma árvore mais robusta, eu vou ter mais produtividade. Mira, a única diferença, aqui no mesmo suelo, não há divisão aqui, ó. Aqui foi sembrado maíz, aqui foi sembrado maíz. Aqui foi aplicado gesso, aqui não foi aplicado gesso. A única diferença aqui, todos os demais tratamentos igualito, quantidade de abono, quantidade de água, tudo igual. Temperatura igual, porque estão no mesmo sítio. A única diferença aqui, mira. Tem diferença ou não? Esse e esse. Aqui está muito melhor, não? Mais bonito, mais grande, mais verde, mais saudável. E aqui não tanto. Por quê? A única diferença. Aqui aplicamos gesso, aqui não aplicamos gesso. A única diferença é essa. Mira, não vamos falar de uma receita mágica. Há várias coisas que eu tenho que fazer. Não é só uma coisa que eu vou fazer que vai resolver todos os problemas. Há um paquete tecnológico que temos que fazer. Pero, sendo um resumo mais ou menos, está aqui, ó. Manejo correto do suelo. Aplicar os nutrientes da maneira e quantidade correta. Porque a gente pensa que nutrir a planta é aplicar abono. Aplicar abono é o último passo dentro da nutrição. Há várias coisas que teremos que fazer antes disso. Nutrir a planta não significa aplicar abono. Não tem nada que ver uma coisa com outra. Então, assim, mira, manejo correto do suelo, aplicar os nutrientes da maneira e quantidade correta, manter na quantidade adequada de matéria orgânica, manter o pH correto, aplicação constante de gesso. Por que aplicar constantemente gesso? Porque manejo que estamos fazendo em suelo, sempre vai causar algum dano. Então, se eu tenho que melhorar o suelo, sempre, todos os anos tenho que melhorar o suelo. E o que vou fazer com isso?
eu melhoro primeiro a parte de arriba, certo? Aplico cal, matéria orgânica, tudo que tem que ser. Porque a partir do momento que eu estou abonando, eu já estou acidificando o solo. Então, assim, o manejo que eu estou fazendo, eu estou causando algum dano. Então, assim, eu estou melhorando aqui todos os anos, aplicando cal, matéria orgânica, pelo que eu quero seguir melhorando a parte de abaixo. Então, se eu aplico o gesso para seguir melhorando a parte de abaixo. Dime? Não há problema. De qualquer maneira. Eu sempre aplico gesso, cal e gesso, independente de análise de suelo, eu aplico em surco e antes dela sembra. Por quê? Porque, mira, estamos sembrando na mata para se quedar durante 20, 30 anos. É a única vez em toda a vida da mata, que eu vou conseguir aplicar gesso e cal abaixo das raízes antes dela sembra. Então, se eu água surco, aplico cal e gesso abaixo das raízes, sembro a mata e depois sigo fazendo de maneira correta, aplicando cal todos os anos de acordo com a análise de suelo. Gesso não tem nada que ver com pH. Gesso, pH e cal. Pelo gesso para melhorar. Por quê? O que vai ser o gesso? Tudo que está bueno aqui, tudo que está bueno na parte de arriba, vai levar para a parte de baixo. Então, assim, tudo que está melhorado aqui, gesso vai levar para baixo. Assim que funciona. E aí temos os resultados, né? O objetivo nosso é esse. Bonito? Me gusta muito. Limones. Lima ácida Tahiti. Suelo, pH e matéria orgânica. Hablamos de los três porque não há como falar de um sem falar de outro.